Puder contemplar a diferença do verdadeiro cristianismo. E hoje, se nós não sairmos daqui com a mente mudada em relação ao Evangelho, eu não sei mais o que muda o nosso pensamento. Porque, de um lado, cristãos que não têm a Bíblia, mas conhecem mais a Bíblia que nós. De outro lado, cristãos que têm Bíblia e não conhecem a palavra, por negligência. Isso será cobrado do nosso durante. Apocalipse 3. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e tem nomes de que vive e estás morto. Ser vigilante e confirma o restante que está lá no meio, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então esse é o tema da missão Porta da Terra. Seja vigilante e confirma aqueles que estão para morrer. O que estava acontecendo aqui? Deus fez uma análise da igreja. Ele fez um check-up da igreja. Ele visitou a igreja. E ele olha para a igreja e não encontra nela frutos. Aí ele manda uma carta para essa igreja. Ele manda uma advertência, uma orientação para os irmãos daquela congregação. E ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu não consegui encontrar no seu trabalho frutos. E se vocês não se arrependerem, e se vocês não vigiarem, e se vocês não avisarem, vocês vão perecer. É interessante que a igreja de Sardes parece que é a igreja atual. Ela se parece muito com a igreja atual. Igrejas modernas, igrejas bonitas, igrejas cheias de pessoas, mas igrejas frágeis, fracas, porque deixaram o princípio da palavra. E os irmãos lá do Iraque, lá da Síria, parece ser uma igreja fraca. Parece ser uma igreja frágil, mas é o contrário, é uma igreja forte. É como a igreja de Filadélfia. O Senhor testificou na igreja de Filadélfia e disse: olha, muitos dizem que você é fraca, mas você é forte. Outros dizem que vocês são pobres, mas vocês são ricos. Porque a igreja de Filadélfia, ela era o modelo daquela igreja que nós vimos aqui no vídeo. Era uma igreja perseguida, era uma igreja humilhada, era uma igreja que não tinha poder financeiro, era uma igreja pobre, mas era uma igreja bíblica, mas era uma igreja transformada pelo poder do Evangelho, mas era uma igreja que tinha amor pelos seus, era uma igreja que estava unida. Era uma igreja que tinha o zelo pela palavra. Era uma igreja que
perigo para aqueles que estavam para perecer. E é esse o nosso trabalho. E é essa a missão da igreja. Ela preocupar-se consigo mesma, com o seu estado, e preocupar-se com aqueles que também estão correndo perigo, com aqueles que estão na perdição do pecado. E não só preocupar-se com aqueles que estão na perdição do pecado, mas com seus irmãos que longe, em distâncias por quilômetros, estão sofrendo perseguição, estão sendo humilhados, estão sendo perseguidos, torturados por causa do Evangelho. E o Senhor, por intermédio da palavra, Ele nos chama para fazer um checklist em nossa vida. Como está listado em Coríntios capítulo 11: examine-se o homem a si mesmo. E nós precisamos examinar-nos se nós estamos na fé, se nós estamos praticando o Evangelho, se nós estamos aproveitando a liberdade do Evangelho, se nós estamos aproveitando a graça de poder ter um livro, uma Bíblia, livremente, para poder estudar. Aqui está a palavra de Deus, aqui está o Evangelho, aqui está a verdade que nos levará à vida eterna. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Nós temos que estar firmes na leitura, no estudo e na prática do Evangelho. Porque o Senhor, Ele é sondador. O Senhor foi até a figueira procurar frutos, diz a Escritura Sagrada. A figueira era bonita, a figueira tinha um bom caule, tinha folhas bonitas, era perfeita, mas ele não encontrou frutos nela. E o Senhor abençoou aquela figueira, porque não tinha fruto. Ela tinha aparência, mas não produziu fruto para ele. Ele queria fruto, e o Senhor está sondando a igreja, e Ele quer fruto da igreja. Ele quer fruto de mim, Ele quer fruto de você, Ele quer fruto dos jovens, Ele quer fruto da liderança da igreja. Por que estou falando isso aqui? É porque os irmãos que são perseguidos lá na Síria, lá no Iraque, eles estão mostrando para nós o que é dar fruto para o Senhor, o que é ser cristão, ao ponto de entregar a si mesmo à morte. Que problemas esse livro trouxe para a nossa vida? Quantas vezes nós fomos confrontados por causa do Evangelho? Quantas vezes você não aceitou a mentira pronunciada por uma pessoa? Quando a pessoa chega para outra e ensina-lhe mentiras, e prega-lhe mentiras, e ensina torcendo o Evangelho, como acontece direto nas faculdades, como o irmão André disse, nós somos odiados. O Evangelho é odiado no Brasil. Eu disse pela manhã que nós não podemos pensar que nós somos amados, e nem precisamos e nem devemos desejar ser amados pelo mundo, porque o mundo, ele tenta de toda forma ridicularizar Cristo. É a função do mundo. O mundo nunca amou Jesus, como está escrito em 1 João 3: o mundo não conheceu a Deus, por isso não conhece vocês. Quantas vezes nós já fomos odiados por causa do Evangelho? Você se lembra? Quantas vezes você se levantou na faculdade e disse: ei professor, eu
Senhor está dizendo é mentira. O Senhor está querendo corromper as almas. Você está querendo perverter a verdade. Porque nós temos que defender a verdade. Porque nós temos a função de pregar o Evangelho, de anunciar a vida eterna e anunciar a perdição para aqueles que não seguiram Jesus. E a igreja de Sardes, ela tinha se corrompido. Ela tinha uma estrutura, mas ela já não estava mais com a palavra. O foco dela já não era mais a palavra. Ela já não era mais uma igreja que lia, relia, amava o Evangelho. Mas a Escritura diz que ali tinha algumas pessoas que as suas vestes estavam brancas, não foram corrompidas, estavam firmes no Evangelho. É a função do pai de família, é a função da família cristã de anunciar o Evangelho. A nossa sociedade, ela só vai ser transformada pelo poder do Evangelho. Meu irmão, não tem nenhuma entidade que muda uma sociedade, é somente o Evangelho. Somente o Evangelho. Porque o Evangelho, ele tem algo chamado regeneração, novo nascimento. Quando a pessoa nasce de novo, ela é totalmente transformada. A forma de pensar, a forma de falar, a forma de se comportar. Quem está no controle dessa pessoa agora é Deus. E é aquilo que o irmão falou ali. O irmão André disse: olha, quando o cristão lê a Bíblia, os homens perdem o controle dessa pessoa, porque ele passa a ser controlado por Deus. Então a religião não pode controlar essa pessoa, o governo não pode controlar essa pessoa, porque em sua mente ela está pensando: devo eu amar a Deus e obedecer primeiramente a Deus e depois o homem. Então o sistema já não tem mais controle sobre a vida daquela pessoa, sobre a vida da igreja remida, lavada no sangue, transformada. E esse é o motivo do ódio. Mas a pergunta é: somos mesmo uma igreja que está sendo perseguida por amor do Evangelho? Quantas perseguições vocês já enfrentaram por causa do Evangelho? Quantas humilhações nós enfrentamos por causa do Evangelho? Nenhuma. Isso causa estranheza para nós. Porque se não há confrontamento, porque não há alguém que discorda com a visão do mundo. E esse alguém que discorda com a visão do mundo é o cristão. Nós não conformamos com a forma que o mundo vive. O Evangelho diz: não vos conformeis com o mundo. A palavra diz que aqueles que querem seguir Jesus piamente, eles passarão por perseguição. Por quê? Nós somos pessoas de ideologia formada. Qual que é a nossa ideologia? Ela é formada por quê? Por Cristo. Nós temos a mente de quem? A mente de Cristo. E nós temos que ser homens e mulheres que são transformados pelo poder do Evangelho. Nós não podemos aceitar a mídia ridicularizar a nossa fé. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que ter conhecimento bíblico. Nós não podemos aceitar o que estão fazendo com o Evangelho. Nós não podemos aceitar. Porque nós somos pessoas que têm uma mente racional. Nós temos vários profissionais da sociedade, desde o mais simples até o mais relevante da sociedade. Nós somos cristãos e temos conhecimento. Nós somos humanos. Nós estamos numa sociedade que eu sei que não gosta de nós, que não vive bem com a nossa presença. Mas nós precisamos mostrar para a sociedade que a fé em Cristo é racional.
e que nós amamos o Evangelho, e que nós morremos, se for preciso, por amor do Evangelho, mas que nós ficamos do lado da verdade, não do lado de um governo, não do lado da mentira, que nós não somos como a igreja de Sardes, que apenas tem uma estrutura física, um ponto de encontro, que tem tudo, mas não tem nada ao mesmo tempo, que precisa todo o tempo estar estudando a palavra, porque vai chegar o dia que o Senhor vai requerer o fruto, vai requerer a produção dos seus frutos, porque há investimento, há mortes por causa do Evangelho, há perseguição por causa do Evangelho, e Jesus vai chegar até aqueles que são livres, que têm a oportunidade de viver num país livre, e vai requerer o fruto. Vai chegar até a igreja de realeza e vai requerer os frutos. Vai chegar até as igrejas de Manhuaçu e vai requerer os frutos. Vai chegar até as igrejas de todos os estados brasileiros e vai requerer os frutos. Vai chegar até a mim, até você, e vai dizer: dai-me fruto, dai-me de comer, eu quero fruto. Quantas vezes nós transformamos a nossa sociedade por intermédio da nossa vida, nossa prática de vida? Quantas vezes nós olhamos para os nossos vizinhos que estão sendo levados para a corrupção, estão sendo levados para a perdição, e mostramos para ele a perdição, e anunciamos para ele Cristo? Quantas vezes nós pregamos o Evangelho para os nossos amigos? Quantas vezes? Quantas vezes ficamos trancados em casa, no quarto, lendo a Bíblia e orando? Quantas vezes? Quantas vezes você chorou de alegria por ter a Sagrada Escritura, por ter o Evangelho? Quantas vezes nós fizemos isso? Quantos problemas da sociedade nós arrumamos por causa do Evangelho? A perseguição, querido, é algo muito normal no Evangelho. Jesus viveu perseguido, os apóstolos viveram perseguidos. Seremos nós diferentes e melhores de todos eles? Nós não podemos conformar com esse tipo de evangelho que nós estamos vendo na nossa frente. Nós não podemos conformar. Um evangelho só de palavras, um evangelho só de uma máquina horrorosa de ganhar dinheiro. Nós não podemos conformar. Essa não é a igreja de Cristo. Essa não pode ser a igreja de Filadélfia. Nós temos que ter preocupação com nossos irmãos que estão padecendo, que estão sofrendo, com as vidas que estão lá fora agora, que está padecendo, que está morrendo no pecado. Nós temos que abrir a boca, nós temos que falar do Evangelho, e nós temos que avisar aqueles que estão para obedecer, aqueles irmãos também que estão fracos na fé. Nós temos que fortalecê-los, nós temos que fazer isso. Nós temos que ser como a igreja perseguida do Iraque e da Síria, que são instigados, que são humilhados, que são provados, mas nunca abrem mão do Evangelho. Perdem tudo, família, casa, filhos, a própria vida, mas não perdem Jesus, mas não perdem o Evangelho, mas não perdem a palavra, porque são amantes de Cristo. Eu quero que vocês pensem nisso. Quantos problemas esse livro tem trago para as suas vidas? Na sua casa, na sua escola, na sua faculdade. Quantos problemas?